Tá? Tá. Pelo menos um está de certeza absoluta. Um está o quê? Isto é o que eu faço é para depois fazer união entre o som e Ah, a imagem. Não era ok. semelhanas, pensavas Ok. que era para... Pá, não estava... Entraste no mood de... Entrei. Tipo, Ok, chega-te um bocadinho mais para mim. Só um bocadinho de nada. deixa-me... Só para estás Aqui. ali direitinho. Olá. É Helder Guimarães. É Guimarães, não é? É Guimarães. Ou é Faro? Não, é Guimarães. Helder Guimarães! Eu não sei se as pessoas têm noção de quem é o Helder Guimarães. Eu vou dizer ao Helder, que não se lembra, Sim. o dia em que eu te conheci. Tu lembras desse dia? Não faço a mínima ideia. Eu sei de onde te conheço, mas Ok. não faço ideia quando te conheci. Pronto, eu vou-te dizer então. Eu conheci duas pessoas mal cheguei à escola. Sim. A escola Esmai, onde fizemos as provas para entrar Já para a sei escola. quem é a outra. Sim, é Ok. essa mesmo, é essa mesmo. E cheguei à porta e estavam dois gajos que eu percebi que eram finalistas ou já tinham acabado, nem percebi bem. Eu já não sei, eu não sei qual era o teu ano em relação ao meu. Eu acho que tu tinhas acabado tava- de acabar. Ok. Ou se não estavas no último ano. Eu acho que estava no último ano. Não, mas eu acho que a Teresa é que estava no último ano. Não, então eu tinha acabado. Sim, Eu acho que era isso, então tinha percebes? acabado. Ou estamos lá perto. sim. Pronto. Sim. E estavam dois Ok. bacanos à espera. Eu acho que vocês estavam mesmo à porta à espera dos pseudo-caloiros, não é? Sim. Que Então deram-me uma tanga do caraças e lembro-me que o Ricardo Leite disse-me mas queres mesmo entrar na escola? E eu, opa, a ideia é essa. E ele, então dá-me um cigarro. E eu dei um cigarro, vais entrar. E entrei. Foi bom. Mas vocês estavam lá Mas na foi quando tanga. foste fazer as provas. As provas, sim. Não tinha entrado na Pá, escola eu ainda. por acaso era uma coisa que gostava muito de ver, as provas. Eu Sim. fui ver, eu desde que fiz a minha, até esse ano, esse foi o último ano em que eu porque depois, pá, a minha vida já não dava para isso, mas Pô. esse foi o último ano em que eu fui ver as provas de acesso e eu adorava, não via as provas todas, mas as provas de interpretação e de improvisação, eu adorava ver. E vias para gozar com as pessoas que eram más ou pá, vias para... há de tudo, Claro. não é? Tipo, não sei quantas pessoas é que estavam no teu ano a candidatar, mas eram 100 e tal, para por isso 20 e vias tal de gajos. tudo, vias Sim. tudo. Pá, mas não era a questão, não era, para mim a beleza daquilo é, isto agora vai soar muito mal, acho que a Esmai não vai Não vai gostar, nada, não, pô. mas eu acho que tu quando entras numa escola, quer queiras, quer não, há uma formatação que te é dada. Claro. Mas quando tu não entras, tu és uma espécie de animal selvagem. Sim. Opá, e vês coisas que é muito difícil às vezes veres mais tarde, porque as Sim. pessoas não estão totalmente livres. E aquilo que eu gostava Sim, de estou a ver nas provas é, no fundo, a essência de quem vai Da lá. pessoa que está a concorrer. Porque é muito menos trabalhado, é muito menos... Não quer dizer que não haja pessoas que não saibam o que estão a fazer. Sim. Aliás, a maior parte das pessoas que entra já tem um mínimo de noção do que está a fazer. Mas há uma liberdade e há uma honestidade que às vezes, não estou a dizer que toda a gente perde, mas eu já vi pessoas a fazerem grandes provas de acesso Que se foram e ao longo dos tempos os trabalhos que elas vão produzindo não têm As a mesma... camadas, como metendo em cima. Pá, porque com... depois há pessoas que não sabem lidar tão bem com isso, não é? E eu adorava ver isso. Opá, não te vou negar que volta e meia aparecia lá... Ah, eu vi cenas também. Pronto, é isso. Ou seja, tu vês cenas que te diz assim, há muita falta de noção. Sim. Pá, e não é a cena de gozares com aquela pessoa em específico, mas é a Sim. cena de reparares, uau, há gente que vive noutro universo completo. Pá, eu lembro-me que nunca tinha feito nada em teatro, só que tinha visto coisas que me tinham... E os meus amigos sugeriam que eu era ator e tive com uma Teresa, que eu acho que até era da tua turma, É possível. que era amiga de uma amiga, que me teve a dizer, olha, nas provas eles querem isto, querem aquilo, não sei o quê, no texto tu não precisas de ser não sei o quê, vai por aqui, vai por ali, ora faz lá, Sim. pronto, se fizeres mais ou menos por aí está tudo bem. Eu vi pessoal a repar o texto. A sério? Um bacana que a opção dele foi mesmo repar o Qual era o texto. texto? Lembras qual era o texto? Molière, ok. misantropo. Ok. Lembro como se fosse hoje. Já Não estava no era texto. Aristófanes. No meu ano foi Aristófanes. Foi? Foi. E depois Mas no ano a 90. seguir foi também um texto que eu gostava muito, já não sei quem era também. Molière também outra vez. Que já não sei o que era. Mas pronto. Mas eu, mesmo assim, a nossa escola Sim. tem as provas durante uma semana. Sim. Não é uma faculdade normal. Já aí, sim. já aí vai entrar pessoas... Sim, e supostamente. eu acho que apesar de tudo, eu quando falo da formatação e estava a falar de uma forma um bocadinho pejorativa, eu acho que essa formatação às vezes somos nós que a auto-impomos, ou seja, nós recebemos a aprendizagem e achamos que temos que fazer as coisas de certa maneira e acabamos às vezes por nos prender a certas coisas, E tens- porque no fundo
o que eles te estão a dar são ferramentas que tu Exato. podes pegar ou Era isso que eu largar. ia dizer, tens de moldar às ferramentas. Exatamente. E E ao às mesmo- vezes te leva tempo. Exatamente, e às vezes eu conheço pessoas que acho que só depois de acabarem a ESMAI Se libertaram. é que perceberam, espera aí, eu não tenho que usar estas coisas Sim. sempre que tenho um projeto, e cada projeto Sim, é um sim, projeto sim, sim. diferente. E de qualquer das maneiras, imagina, quando tu entras numa nova ferramenta, quase certo que vais andar um bocadinho para trás. Sim. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Para Sim, dominares sim. a ferramenta e depois Sim, usares. sim. Eu acho que Mas gostava muito de... também gostava de ver as provas. Foi muito fixe e vi coisas muito boas mesmo. Lembras-te assim, tipo, a prova que mais gostaste de ver? Vi uma prova... Que eu acho que me lembro da que eu mais gostei de ver no Foi? ano. Acho que sim. Não me lembro assim de uma que eu diga assim, foi assim, mas lembro de 2 ou 3 que eu disse assim, esta miúda tem carisma, sabes? Sim. Ou este rapaz Quem tem era? ali Não uma podes força. Dizer, Se calhar não... Ai, vamos estar aqui, tipo, não podes dizer sequer o que é que tu Não, gostaste. posso, por acaso eu lembro-me perfeitamente de ver a prova da Teresa, não da Arcanjo? minha turma, assim, da Teresa Arcanjo. Lembro perfeitamente de ver a Teresa prova é uma da super Arcanjo. atriz. Já teve Lembro aqui. perfeitamente, sim. E na altura, tanto eu como o Ricardo ficamos assim de já, esta entra. Não Mas tem ela hipótese. é uma Sim, loucura. sim, E já chegou lá sim. bem preparada e agora deu o salto ainda Claro, bem. mas, Foi bem, mas parabéns. é uma daquelas provas que eu me lembro de naquele dia eu disse assim, esta não há dúvidas que vai entrar, percebes? Depois há outras, lembro-me depois também me lembro das outras, lembro-me de provas que eu disse assim, não há dúvidas que esta pessoa não pertence aqui Não vai entrar agora, aqui. porque não Sim. tem noção nenhuma. Sim. E depois tens provas específicas. Eu lembro-me que no dia em que eu fiz a prova de improviso movimento com o Denis, Sim. que ele bateu-me palmas e deu uma gargalhada. Eu pensei, Sim. aqui foi o sítio, porque o texto não foi bom, Sim. na escrita também não deve ter sido bom, na Sim. voz eu consigo fazer Yeah. aquilo mais ou menos, mas acho que foi aquele clique de alguém deve ter dito, o Denis olha que este gajo por ali tem coisas, estás a ver? Eu por acaso o Dani não fez parte da minha, Quem fez esta minha prova? avaliação. Foi o Loio, Sim. foi Não tive nas minhas. Maria Luís está sempre. a Maria Luís. Também de tive interpretação, professora de voz. acho que foi o Topa, salvo Topa está erro. sempre também. O Topa, não sei se estava ao Durães, mas agora estou-me a esquecer. Durães o nome também estava, Moura Ramos. Ai, caralho, vou-me esquecer. A Lua? Não, a Lua não fazia parte. Não? Nessa altura. A Cristiana da dança. Não, a Claire. A Claire. A Claire faz sempre também parte da equipa da mesma. Estou-me a esquecer do Isto nome. porquê? Claire. Porque Hélder Guimarães hoje em dia, meu Deus, já lá vamos, mas estudou na mesma escola que eu, é possível. É verdade. Só que tu dizes E gostei isso. muito. Eu também Gostei muito. E vou dizer que foi das coisas mais fixes que me aconteceu. detestei metade, adorei de morte metade. Eu não detestei nada. Eu Houve hoje- coisas que gostei mais do que outras, como é óbvio, Sim. mas eu por acaso, agora assim à distância, filosoficamente falando, Sim. eu acho que o tipo de formação que te dão na ESMA é muito engraçado. Porquê? Porque tu tens acesso a uma série de coisas completamente diferentes. E isso faz com que tu possas quase escolher o teu caminho quando terminas. Quando terminas a ESMA e dizes assim, aquilo não faz sentido para mim, aquilo faz. Pronto. E nesse aspecto eu acho que há muitas escolas que quase que já te dão uma espécie de um método em vez de vários. Eu sei que, por exemplo, o conservatório tem muitas mais horas de interpretação que nós tínhamos, mas o nosso curso para um artista se encontrar, acho que é variado e tens muita coisa para onde E gostei muito agarrar. disso, ou seja, essa parte é a parte que gostei mais, depois houve coisas muito específicas. Mas que eu acho, e ligando ao que estamos a falar, que tu, quando entras para o curso, já sabes o que é que queres quando saís dali. Já sabias mais ou menos o teu caminho. Tinhas ideia? Eu já, Sim. mas eu vou-te dizer que a maior parte das pessoas da minha turma eu acho que não. Não. Acho que não. Mas isso aí, cada uma dessas pessoas tem que falar por si. Sim. Eu já sabia muito bem aquilo que queria e já sabia que, apesar de eu estar a tirar um curso de teatro e interpretação, ia ser sempre uma coisa bastante secundária na minha vida. Sim. E que eu estava ali por outras razões. Um bocadinho como comigo, mas eu não comecei logo com essa ideia. Eu quero ter um bocadinho de ator, mas a ideia era seguir via humor. E depois, por acaso, no contador de histórias, não sei se tu tiveste o Cândido Pazó. Tive. Foi ele que me disse. Adorei. Morte, adoro. E foi ele que me disse: olha, tu devias fazer stand-up.
Sim. Porque eu fiz lá uma história, ele curtiu a história e não sei o quê. Por aí, pronto, já falei disso aqui. Sim. Mas- Muitas vezes, quando estou a escrever textos, lembro-me de coisas que ele dizia. Técnicas, aquela Técnicas, técnica do exatamente. Windows, Sim. tipo de abrir, Sim, tu de janelas. podes abrir várias janelas, Sim. que é as bifurcações da Sim. história, mas depois tens de Sim. voltar ao main. Sim. Sim. O gajo era muito bom. Adoro. O E gajo ele, muito bom. e ele, curiosamente, não é um stand-up comedian. Não, ele não, aliás, ele não faz stand-up porque ele podia, Não. ele podia fazer tudo o que faz sem tu dares uma única gargalhada e tu estavas ali preso na Ou mesma. pode fazer tudo o que faz e dás gargalhadas para o caralho. Não estou a dizer que Mas não eu digo- dás. eu não- eu não é por aí. Com ele, ele usava o humor em Sim, momentos sim, muito. Mas não é muito por aí. bem. O processo dele é exatamente igual sim, a um humorista sim, que é. sim. Ele anda pelo mundo a recolher histórias durante Sim. um ano e no final faz um espetáculo ao Sim. vivo que apresenta as histórias. É mais ou Sim, menos. sim. Pronto, e foi ele até que me encaminhou para aí. Sim. Mas tu eras bem visto quando estavas lá como aluno? Sim. Eras? Tipo, os professores gostavam de ti Sim. e achavam que tu ias ser. Isso podemos perguntar a eles, mas tipo, tinha boas notas, tinha. Sim, não me lembro de haver uma altura em que. Até porque eles, eu acho que a partir do segundo ano, eles começaram a saber que eu estava ligado à magia e tudo mais, e nunca houve nunca houve uma altura em que eles me dissessem assim, que se estás aqui por outros motivos, sabes? não, Ou seja, não, sempre, sim, claro, claro. sempre foram bastante Sim, não coisas. estou a ver Pá, fazer isso. e tive, olha, eu assim, a maior surpresa que tive naquela escola, foi mesmo engraçado, foi com a Cláudia Marisa. Sim. Não sei se tu te chegaste a ter aulas com ela. Tive. Pá, que ela uma vez chega à turma e disse assim: nós tínhamos que ter escrito uma cena Sim. de uma possível peça de teatro baseada numa imagem. Acho eu que era isso. Sim. E eu na altura escolhi uma fotografia que era um cão e um gato assim abraçados, mas a olhar para a câmara com ar de quem foram apanhados. Sim. Pronto. E pá, escrevi uma cena tipo Romeu e Julieta, mas cães e gatos. Sim. Estás a ver? Pronto. E era assim uma cena muito Leve. leve, mas pá, tipo, tinha aí o conceito do Romeu e Julieta por trás e das Sim. disputas e não sei o quê, só que depois Associada, a palhaçada. sim, Pá. sim. Ou seja, eu não, sou honesto, não levei aquele trabalho demasiado a sério. Sim. Pronto, mas escrevi e fez uma melhor. E ela chega à turma e diz assim: pá, estive a ver os vossos trabalhos e não sei o quê, e pá, devo dizer que nós temos aqui um dramaturgo na turma. Pá, e eu assim, tipo, pá, quem é? Até porque eu não levei aquilo Sim. minimamente a sério. Eras E ela tu. de repente disse o meu nome. E eu fiquei completamente burro. E depois, tanto ela como o Louraço, Sim. já mais tarde, acho que no ano a seguir ou não sei o quê, estavam-me sempre a incentivar Olha que para eu fixe. escrever. E o Moura Pinheiro, sabes? Sei todos que Moura- estás a dizer, sei Exato, todos. Moura Pinheiro também. O Lourenço uma foi vez... meu professor também. Hã? O Lourenço foi meu professor. O Lourenço foi teu professor. O Moura Pinheiro não foi meu professor, mas Não foi meu também. conhecia. Perfeitamente. E todos eles leram textos meus ao longo desses anos e todos eles diziam assim: Fogo, tens que escrever mais, tens que escrever mais. Olha que E é fixe. mesmo engraçado que eu nunca consegui escrever um texto de teatro, digamos assim, do princípio ao fim, a não ser as coisas que escrevo para os meus Para ti, espetáculos. é Mas muito tipo, pessoal. diálogos faço sempre e escrevi durante muito tempo, mas eram coisas que ficavam um bocadinho Eu ali adoro do escrever género. diálogos também. Sim, também gosto. Gostava muito quase da premissa de duas pessoas numa sala estarem a falar e ser Sim. isso só a peça de Eu, teatro. eu gosto da parte da escrita de guião. O que mais gosto é corrigir falsidade nos diálogos. É? É. Assim, aqueles detalhes que É, aquela assim, pá, coisa não tipo, soa, não soa. é, ninguém fala assim, Sim. ninguém Sim. aqui podes interpelar ali, percebes? Essas pequenas coisas, dar o que estamos aqui a fazer, basicamente. Se isto fosse... Eu, a dada altura, chamava isso o corriqueirismo. É um bocado, é um bocado. Que, tipo, é aquela cena que tipo, no dia a dia não falas assim. Eu não acho que dizes havia de isso. haver sempre uma posição de corriqueirismo. Sim. Que era, está tudo escrito, ok. E agora, Novelas, está tudo escrito. e agora vem o Deixa vir corriqueirista. Deixa Vem ver o corriqueirista. vem o corriqueirista. Não, ninguém fala assim Sim. numa discussão. Sim, ninguém, sim. percebes? Sim. Eu gosto disso, dessa Sim, parte é da escrita. Estamos a falar aqui, rapaz, Hélio Guimarães, estudou na minha escola, de repente, eu não sei se tu és campeão do mundo ainda aluno da escola ou se é Ainda no aluno da primeiro, escola. no último ano. No último ano. No último Não, ano. no último ano, sim, no último ano, mas foi antes da minha apresentação final. Final. Não sei se tu viste. PI, não vi. O Pinter.
Não viste? Não vi. Pronto. Antes disso e antes da minha monografia, Sim. mas já tinha acabado o ano letivo, digamos Ok. assim. Pronto, por isso foi nessa altura que... Que o teu pai é mágico também? sim, mas... Hobby. Hobby, sim. Mas tu desde puto começaste a fazer magia, não sei o quê, e acabas por ser, vê tu bem, tipo, o timing das coisas é incrível. Quando tu acabas o curso, és campeão do mundo de magia. Mas então agora vais saber a história toda de início, Quero. porque tem mesmo mais piada. Quero. Eu, antes de entrar para a ESMAI, entrei para a Faculdade de Ciências. Sim. Tirar o quê? Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos. Uau. E eu queria ter ido para a ESMAI diretamente. Sim. Pá, mas o meu pai, sabendo que eu queria ser mágico, porque já desde os 12 anos, Sim. 13, que eu sabia perfeitamente que era a tua cena. que era a minha cena. O meu pai vira-se... eu viro-me para o meu pai e digo, olha, quero... E eu tinha feito umas coisas de teatro no Rodrigues de Freitas, onde andei. E o meu pai disse, pá, não vais, porque tu não vais ter um curso de teatro para ser uma cena segura quando queres ser mágico. Tipo, isso é tipo... Sim, não. Se um dia uma Por coisa aí correr não- mal... Sim. Não vale de nada. Pá, e eu não era a cena da segurança, eu estava-me a borrifar para a segurança. Claro, era na altura. ferramentas, não era? Exatamente. Pá, mas sabes como é que é? Tipo, é complicado Para os pais. Para os pais, pronto. E então, um bocadinho na onda do não vou ter aqui uma disputa destas, fui para a Faculdade de Ciências, Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos. Ok. Fiz o primeiro ano, falhei uma cadeira no primeiro ano, mas cheguei ao final do ano e disse assim, olha, está aqui. A prova de que eu consigo lidar com isto. Sou preciso. Pá, mas eu sou infeliz. Yeah. Não, porque pá, adorei. Tenho colegas que ainda são grandes amigos meus hoje, mas tipo, pá, não é isto. Eu estou sentado uma secretária a programar. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver Está-me a comigo. assustar porque é muito, muito parecido com a minha situação. É? Mas depois eu digo. Ok, pronto. Mas basicamente eu disse, pá, está aqui, eu consigo fazer isto, mas não é isto que eu quero. Não é isto minha que eu cena. quero. E foi nessa altura que eu basicamente fiz uma espécie de pacto com o meu pai, que disse, eu vou congelar a matrícula, ou seja, Sim. se eu um dia quiser voltar, posso voltar à Faculdade de Ciências, Sim. mas eu vou tentar ir para a ESMAI, vou tentar fazer o curso nos 4 anos e depois de acabar o curso, tenho 1 ano para me tornar completamente independente. Só ao final desse ano eu não conseguia ser financeiramente independente, vou para a Faculdade de Ciências, vou voltar a estudar o curso e vou trabalhar vou trabalhar para pagar o curso, ou seja, tipo, sim. estou aqui a assumir isto. Okay. Fizemos uma espécie de contrato verbal, que esta era a coisa. Pá, a minha mãe mais sensível à questão de pá, ele realmente quer isto, por isso estamos a impedi-lo, porquê, não é? Sim. O meu pai é um bocadinho mais reticente, mas do género, pá, também não vale a pena estar aqui. Isso é para ser agora. E eu era mais a questão do ser agora, o meu pai era tiras este curso e depois, só que pá, sabes já percebeste que a cena dos timings sim, e aquela idade é muito importante. Pois é. E pronto, o meu pai aceitou, olha, acordado. Só que eu não consegui entrar na ESMAI nesse ano, porquê? Porque já tinham passado as provas de acesso. Ou seja, eu de repente estou com a matrícula congelada, ou seja, pá, posso reativar, mas... Certo. E com a cena de daqui a 1 ano vou entrar na ESMAI. Então nessa altura fiz alguns workshops de teatro. Pá, foi um ano muito importante para mim a nível mágico, porque tive muito tempo para ler e para estudar e para praticar. Sim. Uma coisa que, pá, apesar de tudo já fazia muito, mas pá, leva tempo a aperfeiçoar os movimentos e tudo isso. Muita coisa. Sim. E chegou ao final desse ano, provas de acesso, entrei, acho que fui o 3º ou o 4º a entrar, ou seja, entrei com bastante facilidade, porque também tinha tido um ano em que tinha tido workshops de teatro. Não sei se sabes quem é o William Gavião. Não. Mas pronto, o William Gavião na altura tinha algumas oficinas de teatro. Opa, e ele era muito bom. E foste preparado? Fui completamente preparado, da mesma forma que estavas a dizer que falaste com a Teresa e pronto, ou seja, eu ali tive mesmo ele a dizer-me, olha, nesta frase se calhar podes dar mais este, ou seja, foi muito trabalhado ao pormenor. Entrei e estes 2 anos fizeram a diferença, porque o Campeonato do Mundo só acontece de 3 em 3 anos. Okay. Ou seja, quando chega ao último ano 10 de maio, coincide
ser o campeonato do mundo. Tu já tinhas ido ao campeonato do mundo antes de o ganhar? Já tinha tido. Individualmente concorrer, não, mas já tinha ido ver. Sim, mas eu estou a dizer, então, a primeira vez que concorres, ganhas? A primeira vez que concorri, sim. Fogo. Sim. E não estava a pensar... Que idade tinhas, desculpa? 23. Só para 23. E não estava a contar. Mesmo depois do que fizeste? Tipo, fizeste a cena e disseste assim... Não. Depois de ter feito... Desculpa, que eu sou nabo mesmo. Como é que é... Eu já te conto essa parte. A estrutura do festival. Eu já te conto essa parte. Deixa-me só terminar, fechar Força, outra história força. e pronto. Por isso, esses 2 anos que pareceram assim um bocado perdidos, Sim. acabaram por fazer essa Dar um coincidência. jeitão Então, imagina, eu acabo a ESMAI e o contrato que eu tinha com o meu pai era depois de acabar a ESMAI, tenho 1 ano para ficar independente. Ou seja, eu, no ano em que termina a ESMAI, de repente estava a ter contactos para ir à Austrália, ao Japão, Estados Unidos. Tudo por causa do Campeonato do Mundo. Ou seja, eu ao fim de 1 ano, literalmente ao fim de 1 ano da ESMAI, saí de casa e fui viver. Olha, Sim, foi mesmo engraçado tudo o timing. direitinho. Mas estás a ver, esses 2 anos fizeram a diferença completa. Sim. Sobre o Campeonato do Mundo, Onde foi? Suécia, Estocolmo. Pagam-te as coisas para ir para lá? Nada, pagas tudo. Okay. Já não me lembro quanto é que foi na altura, mas concorrer ainda era um investimento. Ainda era dinheiro. Mas é daquelas coisas que eu sabia o valor que tinha, já tinha ganho alguns prémios até mesmo internacionalmente, em Espanha e não sei o quê, ou seja, tinha noção do meu valor. Mas assim, falando objetivamente, o Campeonato do Mundo, como qualquer outro... Deve ter os melhores. Tem os melhores e tem muita politiquice. Lobbyzinho. Muita politiquice. E logo aí começa com uma coisa que não havia, agora já começa, já houve, entretanto, mas não havia nenhum jurado português. Ou seja, é óbvio que ali os jurados podem sempre puxar um bocadinho a brasa à sua nacionalidade e não sei o quê. Ou seja, logo aí... Havia mais português ou eras o representante de Portugal? Houve mais portugueses, não sei se houve mais 2 ou 3 a concorrer. Algum ficou bem classificado? O David Souza ficou em 2º lugar em manipulação e que também andou na ESMAI. Sei quem. Não sei se sabes quem sei. Também andou na ESMAI. Só que aquilo é um bocadinho político e no meio disto tudo existe uma espécie quase de pré-campanha de pessoas que se vão apresentar a concurso, mas que já querem ter um bocadinho de nome para quando se apresentam, o jurado já estar mais atento, o público também já estar mais predisposto. Como tudo, essas coisas são assim, sabes? Tanto é que uma das pessoas que concorreu comigo nesse ano na mesma categoria que eu, que é Magia com Cartas, que foi a categoria que eu ganhei, saiu na capa da revista mais popular de magia do mundo, na altura e atualmente ainda, no mês do Campeonato do Mundo. Ou seja, imagina, a gente lá tem a capa em casa e passado uma semana vais ao coisa e está ele a concorrer. Percebes? Ou seja, de repente há uma série de coisas que são jogadas que se fazem. E eu não tinha nada. Ou seja, eu não tinha absolutamente nada. Por isso, quando eu concorri, a sensação que eu tive quando saí da atuação, que é uma atuação que só tens 10 minutos, ou seja, em 10 minutos tens que provar o que vales, que também é uma coisa... Showcase em 10 minutos. Mesmo forte. Eu, ao final de 10 minutos, tinha o dever cumprido, porque tinha corrido muito bem, estava mesmo feliz. Limpinho, tudo direitinho. E pela sensação que eu saí da atuação, eu disse, tenho uma hipótese de ganhar um prémio. Um terceiro ou um segundo... mas nunca pensei no primeiro, exatamente porque não tinha historial. Só para te veres, no ano em que eu fui concorrer, a pessoa que tinha ficado em 2º lugar no ano anterior também estava a concorrer, a pessoa que tinha ficado em 3º lugar no ano anterior também estava a concorrer, estava este outro da capa que eu estava a falar a concorrer, estava uma série de malta muito mais conhecida, gente com anos e anos de experiência. Por isso eu nunca me passou pela cabeça que na minha primeira tentativa eu fosse ganhar. Foi a primeira e única? Sim, porque a questão do Campeonato do Mundo é um bocadinho diferente de... Eles gostam de dizer que é os Jogos Olímpicos da Magia, mas na verdade é um bocadinho diferente. Porquê? Porque tu quando ganhas não voltas, porque já estabeleceste o teu nome na comunidade. Sim, faz sentido. E a ideia é sempre promover novos... Parece-me bem. Porque se de repente, imagina que os mesmos estão sempre a concorrer, não dá espaço. Sim, não. Por isso quando tu ganhas um primeiro lugar... Pode saber o prémio?
Pode-se quê? Saber o prémio, qual foi? É um prémio, não há valor monetário. Ai não, pensei que tinhas ganho tipo assim 20 mil balas, assim, tal. Não, a reputação. Já ganhei prémios monetários noutros concursos, mas o Campeonato do Mundo... Mas as portas que te abrem... Sim, mas quando ganhas, tipo, ficas boca aberta, o que é que acontece nesses primeiros 3 meses? Sobe-te tudo à cabeça, não é? Tipo, acho que há ali uma parte de deslumbramento Claro. e sobretudo no meu caso era o passaporte. Tinhas agente? Nada. Tinhas nada. Eu não tinha site. Na semana a seguir não tens pessoas a ligarem. Na semana a seguir? Eu tive muita gente no dia a pedir o meu e-mail e na semana a seguir já tinha marcado 2 ou 3 viagens para os meses pelo seguintes, mundo todo. assim. E andaste a fazer um espetáculo pelo mundo. Logo, a primeira coisa, imagina, campeão do mundo de magia. Sim. Começaste a desenvolver o teu espetáculo e começaste a fazer o espetáculo logo ou começaste a fazer demonstrações? Mais demonstrações. Porquê? Porque Ok. normalmente o trabalho imediato que sai deste tipo de festival é um festival que a possibilidade de participares em festivais e congressos à volta do mundo, nos quais agora as coisas já estão um bocadinho diferentes, mas na altura quais eram os formatos típicos de festivais ou de congressos? Não tentando entrar em muitos detalhes, mas era um espetáculo de 1h30 feito por 7 mágicos diferentes. Em cada mágico vai lá e faz os 10 minutos, 15 minutos dele e depois... É uma gala, no fundo é uma gala. Sim. São galas de palco, galas de close-up, onde normalmente era onde eu me inseria. Sim. Embora eu acabei por fazer muitas vezes, por causa do meu estilo performativo, eu acabava muitas vezes por fazer um número de close-up numa gala de palco, que acabou por me até levar a mais sítios do que normalmente existem para close-up, porque close-up, apesar de tudo, existem sempre menos espaços para close-up, que é uma coisa estranha, mas os auditórios não estão preparados para ver magia de perto. Pois. Então o que é que acontece? Acabas por fazer magia para uma câmara. Pois. E é sempre mais frio, e então as organizações dos festivais acabam sempre por preferir fazer magia de palco, a magia de grande escala, e volta e meia tem um número de close-up ou com uma câmara de mais magia, que é o meu caso. E nesse caso foi isso que eu andei a fazer durante muito tempo, em que tu tens que fazer 10 minutos, 15 minutos, e depois fazes conferências para outros mágicos profissionais. Pronto. E quando é que tu tens a ideia de, olha, eu acho que se der aqui um bocadinho do meu lado de comédia... Isso foi muito antes. Certo. Não, tu sempre tiveste na tua magia aquele lado cómico, mas a pergunta é, quando começas a ter espetáculos tipo solo? Antes, é o que eu te digo, por isso é que é mesmo engraçado. Porque eu comecei a fazer magia e fazer espetáculos unipessoais, assim com alguma regularidade, na Tortuga Castelense. Exatamente. Durante os anos 10 de maio. Ou seja, eu estava no segundo ano 10 de maio e fazia espetáculos. O Ricardo Leite disse-me que tu fazias tipo 1h10, 1h30. 1h10, normalmente sim. Já cheguei a fazer 1h30, mas tipo... há ali 1h10, 1h15 é o tempo certo. Mas eu quero é saber quando te estabeleces o salto, porque depois tu não moras cá. Tu moras em LA. Sim. Eu sou um dos maiores fãs, está no meu... os 5 guionistas, humoristas favoritos, o Steve Marchant. Sim. E aconteceu-me ver em direto ele a partilhar o teu espetáculo. Sim. E a dizer, eu que tinha preconceitos contra a magia, vim ver o Helder e estou fascinado, um dos melhores espetáculos que vi na minha vida, não sei o que. E eu penso assim, este gajo recebeu-me à porta da minha escola, um dos meus ídolos, porque adoro o Steve Marchant, conheço tudo que ele fez, ele escreve por Ricky Gervais, mas ele também tem coisas sozinho. Hello, ladies. É teu amigo. Não é meu amigo, conheço, que é um bocadinho diferente, sim. Mas já várias vezes. Juro-te, deve ser uma cena inacreditável isso acontecer, tipo, uma pessoa da dimensão dele, um criador da dimensão dele estar a... tu deves ter assim ao pontapé. Ao pontapé não sei se tenho, mas tenho bastantes pessoas que estão a esse nível ou até se calhar a um nível mediático mais conhecido. Diz-me assim a pessoa famosa que mais ficou fascinada com o teu trabalho. Que mais ficou fascinada? Sim. Tu já fizeste para a ópera? Não, para a ópera nunca fiz. Ok. Nunca fiz. Eu, assim, fascinado... é complicado, porque obviamente que no final, das duas uma, ou não gostam, não é? Que pode acontecer. E não, obviamente que não vão esperar por ti, não vão falar. Os que esperam são sempre os que gostam. Sim. Por isso, eu digo isso, por exemplo, alguém ter partilhado, olha, estou aqui com o Helder, vi um espetáculo incrível, como com o Steve Marchant, ou alguém... Sabes quem, agora assim, recentemente, um que me lembro, sabes quem é o David Mandel?
Sei. Pronto, o David Mandel agora anda Ah, é? fascinado. Sim, viu os meus últimos espetáculos virtuais, já vi Sim, espetáculos sim, ao sim, vivo sim, também, e nos últimos virtuais ele partilhou as duas Espetacular. vezes, tipo... uma das pessoas que recentemente, agora nos espetáculos virtuais, que me viu e repetiu, e por isso acredito que tenha gostado, caso contrário não venha outra vez, Sim. foi o Billy Crystal. Olha. E eu adorava o Billy Crystal quando era mais Billy novo. Crystal a repetir o teu Sim, espetáculo. mas já tive assim cenas, por exemplo, o J.J. Abrams vem Sim. sempre. Uau. Só que eu com o J.J. Abrams já tenho uma relação um bocadinho diferente, porque Sim. como ele já viu, neste momento 5 espetáculos diferentes meus, ou 6, e no final fica para falar. Só para tu veres, uma vez falamos ao telefone durante 1h30 sobre magia e cinema e coisas imersivas, porque ele também gosta. Por isso eu com ele já tenho uma relação, não digo de amizade, mas já uma proximidade diferente. Sim. Depois há pessoas que me conhecem, mas que, por exemplo, a Emma Stone veio ver o meu último espetáculo e no final veio-me cumprimentar, a dizer que adorou e coisa, mas foi isso, não houve mais do que isso. Claro, mas é para ter essas curiosidades. Eu com o Steve Martin uma vez estive sentado 1 hora a falar sobre comédia. Steve Martin. Billy Crystal, Steve Martin. Caraças, estás ali. E um dos meus ídolos infelizmente faleceu, mas eu adorava que ele tivesse visto, que era o... Não viu nada. O Robin Williams. Nunca viu, mas pronto, é aquelas situações. Mas, por exemplo, já tive o Woody Allen também, mas não falei com ele. Tipo, ele foi ainda ver bem, o se não espetáculo. tinhas problemas agora. Se calhar, não sei, sim. Estou a brincar. Mas foi ver. O Woody Allen no espetáculo meu é a coisa mais ridícula que eu vi em toda a minha vida. Malta nova, tipo, da geração mais nova, Zach Galifianakis, Aziz Ansari, os comediantes todos. Zach Galifianakis. Foram ver várias vezes. O Zach foi 2, acho. O Aziz Ansari foi uma. Mas depois às vezes aparecem assim, tipo Barbara Streisand, tipo nada, tipo estranhíssimo, sabes? Tipo, só que muitas vezes a interação que eu acabo por ter com eles é no final do espetáculo, percebes? De repente há assim momentos surreais em que isso passa para a minha vida pessoal, e então aí é que há um momento de género, espera aí, uma vez isto é surreal. Estava numa festa de anos de um amigo meu lá LA puro, ou seja, LA puro e duro, e de repente uma das pessoas estava lá porque é amigo dele, e estava lá ele e a mulher, que também é famosa, era o Ryan Gosling. O Ryan Gosling e a Eva Mendes estavam lá. Não sabia que a Eva Mendes andava com o Ryan Gosling. Sim, tem filhos. Já tem duas filhas. Claro. Eram os anos de um amigo meu, porque estavam lá. Tipo, estávamos estive a falar com eles, estive a falar com o Ryan Gosling sobre galinhas, porque ele viu um documentário qualquer sobre galinhas e andava fascinado com o que as galinhas faziam e a maneira, e, tipo, sabes, aquele momento surreal de gente. Só que a surrealidade máxima é que de repente havia um baloiço na casa, cá fora, e a Catarina, que é a minha namorada, portuguesa. Sim, portuguesa, está lá comigo. E daqui? Sim. Já foi daqui contigo? Sim. Ok. Queria andar de baloiço e o Ryan Gosling vai lá e começa a empurrá-la. Não! Então imagina, para ela é de género, tipo, Ryan e Gosling não há uma história disso? Não, porque aquilo acontece e imagina tu também... logo. Não, eu por acaso acho que tenho uma foto. É uma foto, mas depois tu também sentes aquela sensação de... estas pessoas são tão expostas a estas coisas, vais partilhar para quê? Não vais, percebes? Sim. Então, mas só pela piada de teres o Ryan Gosling a empurrar no baloiço a tua namorada é inacreditável. E tenho uma foto daquele momento, mas tipo, e eu assim de repente assim, estava sentado na relva e eu ver aquilo e assim, tipo, não vou ficar com ciúmes, porque não é situação para isso, mas tipo, é um bocado surreal aquela cena, sabes? Era visto estás a gravar e dizer assim, mais rápido, mais cadência, Ryan, não está em condições. Ele estava a empurrar, ela ainda foi. Estava a voar ao Helder. Mas é engraçado porque há momentos em que estás lá e quase começas a ter aquele terceiro olho externo e diz assim, isto é surreal. Isto é completamente surreal. Eu nasci em Miragaia. Sim, e estou a falar de galinhas com o Ryan Gosling e agora está ali. Surreal. Mas depois... Mas acho que foi à pessoa certa a acontecer isso. Achas? Acho. Olha, agradeço-te isso. Acho, e só por o simples fato da maneira como me recebeste da escola, por exemplo. Eu sou muito de... Tu estás a dizer isso, mas eu não sei o que é que te disse. Não, foi mesmo tipo de alguém que está ali. O que eu senti em vocês foi
Estes são 2 representantes da escola. Estou aqui na galhofa com o pessoal e a ideia deles não é mandar ninguém para baixo, é brincar com as pessoas à porta. Eles estão aqui para isso, querem isso. E isso é de uma boa pessoa. Porque um gajo que tivesse a acabar o curso, percebes? Distanciava-se um bocadinho mais. Eu gosto desse tipo de pessoas. Eu acho que não te vejo a lidar com esse tipo de pessoas e a ficar deslumbrado. Foi uma consequência da coisa. Não, e até te digo mais. Eu uma vez até disse isto e eu raramente fiquei starstruck do género. Sabes? Tipo, raramente. Eu tenho pai 3 ou 4 pessoas que me fazem... Sim, pá, mas raramente. Fiquei surpreso do género. Fogo, esta pessoa aqui, sim. Isso não vou dizer que não. Tipo, Claro, mas é diferente. Claro. Mas até uma das pessoas que a primeira vez que eu falei com ele, Sim. depois dele ver um espetáculo meu, pá, fiquei assim. É português, é o Manel Cruz, percebes? Uau. Percebes? Mas isso é porque eu admiro da o tua trabalho dele de infância, uma maneira tão tal e grande qual que, eu, percebes? tal e qual eu. Por isso, há pessoas que se eu um dia vier a conhecer lá, se calhar vou ficar assim, tipo... Yeah. Mas todas estas pessoas, pá, admiro, acho que são pessoas extremamente talentosas, pá, mas nenhuma delas me diz, se calhar, o mesmo que o Manel me diz, Sim. percebes? Então, nesse aspecto... Uma das 5 pessoas que eu quero ter aqui, que é um sonho, é o Manel Cruz. Pá, o Manel é o maior. Eu adoro Manel. O Manel é o maior. Adoro. Tudo. E sim. Desenho, tudo, escrita, escolhas melódicas, o que fez, como desapareceu, como que acabou tudo. É tudo na música. É tudo na música. É incrível. E pá, quando eu conheci, ainda por cima ele tinha acabado de ver um espetáculo meu, eu fiquei tipo. Foi mais do que os outros grandes, estás a ver? Porque é mais próximo. Porque, é mais próximo de ti. É porque diz-me algo, percebes? Sim. Há alguém que por algum motivo. Pá, e os Ornatos então tiveram assim uma influência enorme num período da minha vida, porque tipo sustentaram aquelas crises da adolescência, sabes? Ou seja, por isso e uma vez até escrevi sobre isso, tipo, os últimos concertos que eles deram em Portugal agora, eu não estava cá nem para o Porto nem para Lisboa. E chegava, eu sabia que eles iam dar um concerto ao Algarve e eu fui de carro para o Algarve para ver um concerto deles, e foi um ano muito especial, 2019, para mim, e culminou para mim o 2019. Aquele foi o ponto que eu disse assim, epá, as coisas estão todas reunidas, percebes? Foi muito... Eu vi, acho que deve ser a única pessoa que vi os projetos todos. O Manel? Sim, vi muito cedo, tudo, vi tudo. Vi Ornatos, vi Pluto, vi Supernada, vi o A Solo, vi tudo. Pá, eu adorava ter visto tudo, agora já não posso. Porque não agora há coisas que já não existem. Mas pá, eu percebo isso, porque se calhar batia-me mais se eu tivesse um solo e chegasse ao pé de mim no final o solo da Martinha a dizer, olha, sim senhor, do que me bateria... um David Fincher, por exemplo, que é um gajo que eu também gosto, que adoro, mas não é tão... Pronto, opá, estas coisas são um bocadinho assim, mas já tive assim... Há quanto tempo moras lá, em LA? Quase 10 anos. Desde que estás fora, quantos espetáculos solo tu tiveste? Lá, já tipo... porque a ideia com que eu fico é que tu chegaste a um ponto em que começaste a fazer... o que faz um stand-up comedian grande, que é, tens 2 anos, é onde andas a preparar e depois tens o teu solo. Mas é mais ou menos assim, tem sido 2 em 2 anos um espetáculo novo, já tive, deixa-me assim... Houve um que não esgotou durante... Eu não quero estar a mentir, em Inglaterra, ou não, numa sala muito famosa nos Estados Unidos, estavas com outro mágico também contigo. Isso foi o primeiro, o Geffen, sim. Esse não esgotou como se não houvesse amanhã, tipo meio ano, uma merda assim. Não esgotou meio ano, mas podia ter esgotado. E o meu último também. Sabes que aqui a questão muitas vezes tem a ver com disponibilidade da sala e a programação que a sala já tem depois de ti. Ou seja, nós ali tivemos uma coisa muito engraçada. Supostamente nós íamos fazer 1 mês e meio. E aquilo realmente pegou fogo. E como é que era? O espetáculo era meio-meio? Não, éramos nós os dois a fazer as coisas juntos. Ok. E foi ensinado pelo Neil Patrick Harris na altura. Foi? Sim. Que eu acabei de o conhecer pouco tempo antes disso. Sim. Foi incrível. Muito fixe. E nós fizemos o espetáculo e supostamente era 1 mês e meio. Sim. Com a possibilidade, se corresse bem, estender para 2 meses e meio.
E correu bem e estendemos para 2 meses e meio. Só que, entretanto, o espetáculo que estava agendado a seguir não estava finalizado. O escritor, que era o Neil LaBute, salvo erro, Sim. não tinha acabado o texto e precisava de mais tempo. Adiaram. Então eles estavam a puxar aquilo para a frente e, como o nosso espetáculo estava a funcionar, eles disseram assim, epá, não há problema, deixa ficar. Quanto tempo mais? Então nós ficamos quase 4 meses. Incrível. 4 meses. E depois fomos para Nova Iorque e aí fizemos outros 4 meses. Incrível. Sempre cheio. A levar quantas pessoas? 109, salvo erro. Ok. Não são espetáculos gigantescos. Okay. Só que são espetáculos... Quanto foi o máximo de pessoas que tiveste? Ou qual é que é o estilo quando tu andas em estrada? Qual é que é o estilo? Eu gosto disso. 100 e poucos. 100 e poucos. 100 e poucos. Okay. O meu último espetáculo em LA tivemos 3 meses também esgotados e foi 120 pessoas. Okay. Mas eu gosto disso porque o meu trabalho sem intimidade perde muito. E tu preferes fazer mais? Sim, ou seja, o meu último espetáculo em Portugal foi em 2018, salvo erro. Sim, eu lembro. E não sei se viste. Não fui ver. Mas foi no Sá da Bandeira. Exatamente. Pá, e é um formato que eu gosto e eu divirto-me à brava a fazer. A sala grande com 800 e tal pessoas. Tivemos 3 dias e não sei o que. Ou seja, eu gosto de fazer esses espetáculos, mas para mim não é a tua base. Não é a minha cena. Porque se eu pudesse fazer sempre para 150 pessoas... E acho que é fácil das pessoas perceberem. Se tu trabalhas com cartas e é uma coisa que vive muita reação e de interação... Não tem só a ver com a dimensão. Não tem só a ver com a dimensão. Tem a ver com a ligação que tu crias com cada um dos espectadores. E quando estás numa sala daquela dimensão, é inevitável chegar a um ponto de... nem sei explicar muito bem, mas é chegar a um ponto em que não estás a conectar com o público, estás a fazer uma coisa... É aquela coisa da onda. Estás a fazer uma coisa grande para chegar a toda a gente. Sim. Mas mas se calhar estás a chegar de uma forma menos profunda a cada um deles. E eu prefiro a outra parte, que é faz todo sentido. Pessoas e saber que aquela pessoa ali não está a conectar. E eu posso ir faz todo sentido. Sei, gosto mais disso. Eu, como trabalho muito com interação com o público, crowdwork, eu entendo perfeitamente isso que estás a dizer. Eu prefiro uma sala mais pequena em que eu possa ver toda a gente e chegar a toda a gente do que ter uma sala grande. Eu também nunca tive uma sala para atuar para muita gente, mas gosto disso, gosto mais da proximidade. Sim. Não, é uma diferença. Tu dizes que fizeste quê? 5? Fizeste 5? 5 espetáculos? A solo fiz 4, depois fiz aquele outro, mas já fiz 5 espetáculos. Fizeste agora na pandemia este virtual e agora quando voltas com um novo? Espera aí, não, agora esqueci então. desses virtuais. 6. Então fiz 6. Ok. E agora qual é, fisicamente falando, quando é que volta a existir um? Ainda não posso falar muito sobre isso, mas no final do ano deverei ter algumas novidades. Está bem. E as tuas tours passam sempre em Portugal? Eu nunca faço um espetáculo. O problema é este: eu nunca faço um espetáculo que faço lá cá. E um dos motivos tem a ver com os custos que envolvem a montagem. Custo-benefício para os produtores é muito complicado. Então, normalmente, eu quando faço espetáculos cá, acabo sempre por criar uma coisa para cá, para fazer cá. Aproveito também porque me sinto mais seguro a testar algumas coisas novas aqui e ali. Sim. Mas depois, é muito complicado, é uma pena. Eu adorava, por exemplo, este espetáculo. Eu tenho um espetáculo que fiz em 2019 na Geffen Playhouse, que nós queremos levar para Nova Iorque. Isso é aquilo que eu posso dizer abertamente, é que estamos a planear isso. Quando é que vamos para Nova Iorque ainda não sabemos, mas queremos no próximo ano a estar em Nova Iorque. Eu adorava poder fazer o espetáculo lá, poder se calhar fazer uma tour por outras cidades dos Estados Unidos e depois no final dizer assim, olha, pessoal, o espetáculo está pago, já toda a gente ganhou dinheiro, não sei o quê. Deixem-me ir a Portugal fazer. E isso é possível. Não é fácil. Sim. Porque só trazer as coisas para cá, tem que haver... E a equipa até, traz a equipa. A equipa a equipa criativa não tem que vir, mas tem que vir alguém que consiga... Parte técnica. Reproduzir a parte técnica, como é óbvio. Vocês têm muita coisa técnica, não é? Sim. Luzes. Mas tem mais a ver com esse lado teatral do que necessariamente a parte mágica. Porque lá está, tu fazes espetáculos de magia, mas é um espetáculo que envolve mais do que magia. Sim, e isso é interessante. Há uma teatralidade, há um script, há uma história. A cabra da Esma ainda chegou a dar jeito.
A que é? A cabra 10 mais sim. ainda deu jeito. Que Não, é para... fogo. Mas era por isso que eu queria ir para a ESMAI. Sim. Eu quando fui para a ESMAI, eu Engraçado. sabia perfeitamente que queria combinar estas coisas todas que eu gostava naquilo que faço agora. Ou seja, se tu me disseres assim, Heller, pá, não vais fazer mais nada ao longo da tua vida, vais continuar a fazer isto. Eu digo assim, pá, sou absolutamente feliz, porque é o que eu verdade. gosto. Sim. Gosto de fazer espetáculos ao vivo. Pá, para mim não há prazer maior do que estar ali com o Público é lixado. faço os meus, ou seja, escrevo os meus espetáculos, não estou a dizer uma coisa que alguém escreveu. Sim. Tenho tido a felicidade, mesmo agora, nos últimos espetáculos, mesmo nos virtuais, as pessoas que agora, pá, porque as coisas funcionam, percebes? Ou seja, se não funcionassem, se calhar não tinha esta liberdade. E não tinhas os 5 neste- espetáculos. E não tinha os 5 espetáculos, exatamente. Ou 6. Ou 6, exato, 6. Não é que eu esqueço-me sempre que durante a pandemia, na verdade, Dois. eu fiz 2, não fiz um. São 6. São 6. Mas eu a liberdade que tenho a criar é absoluta. Ou seja, não Claro. tenho ninguém a dizer-me assim, pá, eu quero que tu cries um espetáculo sobre isto. Tens a gente. Não. Não tens a gente. Continua a não ter sem a gente. Já tive. Engraçado. Aliás, é mentira. Tenho algumas pessoas que. Um booker, Sim, exatamente. Mais um booker um do que produtor. Produtores vou trabalhando com vários, dependendo dos projetos. Sim. Já tenho feito algumas coisas em que também sou produtor. Sim. Quero caminhar um bocadinho mais para aí. E eu acho que Por eu uma questão- olhando para ti vejo-te a produzir coisas também. Sabes o que tem mais a ver? Tem mais a ver com... Eu vou contar uma história assim, muito resumidamente, mas Conta. para veres que às vezes estas coisas fazem a diferença ou não. Sim. Houve um espetáculo que fiz em Los Angeles que se chamava Borrowed Time. Não sei se ouviste falar sobre eu este. falei. Que era um espetáculo num sítio que ninguém sabia onde o espetáculo era, Lembro. até ao dia do espetáculo. Lembro-me Pronto. dessa premissa. Sim, ou seja, o pessoal sabia onde era o espetáculo no dia, recebia uma mensagem de texto E e ia tinha lá. que ler. Pá, e o espetáculo começava quando tu a chegares ao sítio e a achar que estavas no sítio errado Sim, e de gosto repente disso. entravas por outras coisas. Pronto. E havia uma espécie de experiência imersiva Sim. que não era só o espetáculo mágico em si. Obviamente que havia um momento em que tu te sentavas e havia uma sessão de magia, mas era muito mais do que isso. Sim. E uma das salas, porque havia várias salas, uma das Estou a salas em que adorar as tudo. coisas processava, tu entravas e nessa mesma sala havia uma parte onde ia acontecer o espetáculo. Sim. Mas para mim, enquanto Conceição, tu tinhas que entrar naquela sala e achar que aquela sala era a sala final da experiência. E depois havia uma porta secreta. É lindo. O que significa que nós tínhamos que construir uma parede falsa Certo. que nos permitisse usar a restante parte da sala para a atuação, mas que quando tu entrasses na sala não te criasse apercebesses aquele- disso. Exatamente. Pronto. Isto assim Espetacular. muito resumidamente. Pá, só que a construção dessa parede não só era cara, como de repente era aquilo que estava a quebrar o budget do projeto todo. Yeah. E o pessoal da produção queria-me convencer a não fazer isso. E eu tive uma conversa muito honesta com eles. E disse assim, vocês estão-me a perguntar se é possível fazer o resto da experiência toda sem isso. É. Não vou estar aqui a fazer de conta que não é. Sim. É. Mas percebo É. tão bem. Pá, mas isto para mim vai ser a diferença entre isto ser incrível ou... E tenho a certeza que ser- foi. Tenho a certeza que foi. Pá, e eles foram sensíveis a esse argumento, e é por isso, por exemplo, ainda agora estou a trabalhar com eles noutros projetos, e eles foram sensíveis a isso e perceberam que eu não estava a ser diva, que não estava a pedir aquilo por coisa, que estava a pedir aquilo porque aquilo ia ser realmente um fator diferenciador. E foi, Agora- faz sentido. e foi, e correu muito bem. Mas eu gosto de ter pessoas na equipa que, pá, há um budget, estejam abertas mas a estejam sensíveis aos meus argumentos. E a maneira como a gente acabou por colocar aquela parede no espetáculo foi o que é que podemos retirar ou não usar de outros que não é essencial. E eu, Exato. pá, claro. Mas eles não fizeram isso sem falar comigo. Ou Claro, seja, claro. pá, já tive em situações de produção muito mais lixadas em que de repente os produtores querem tomar essas decisões sem terem em conta o lado criativo Yeah. e aí normalmente nunca é muito agradável E dás e nega. acaba sempre por não ser por não chegares à solução perfeita. Deixaste ao menos a equipa que montou a parede agarraram mandar umas patadas naquilo e partir aquilo tudo no fim?
Não, porque a parede podia ser depois Aproveitada usada até para outra noutras coisa, coisas, mas sim. isso aí já não sei o que é que eles fizeram com a Ok, parede. ok. Mas, mas ficou muito fixe para a experiência e foi uma lição. Para mim é sempre aquele exemplo que eu Sim. digo assim: eu quero trabalhar com pessoas que, quando estes momentos acontecerem, Percebam. sejam sensíveis. Sim. Pá, obviamente que é do género, opá, é impossível, Sim. não é? Mas se isto puder ser substituído por outra coisa, ou outra coisa puder ser retirada para que isto aconteça e toda a gente Sim. ganhar, é com este tipo de pessoas que eu quero Identifico-me trabalhar. completamente com isso. E para isso, muitas vezes, seres produtor ajuda. Lá Porque está. não tens que ter essas conversas, só tens que saber, é Lá por está. aqui. Eu gosto de trabalhar com pessoas na produção ou coisas que eu não consigo dominar à minha volta, em que se eu disser 3 vezes seguidas, não, mas tem que ser, à terceira eles param e dizem assim, não, eu conheço o Eduardo. Se o Eduardo está a fazer tanta força e vice-versa também. Sim. Se eu tiver um produtor que me disser, Eduardo, não, já aconteceu, isso não por causa disto, isto, pá, mas não, pá, por favor, ouve o que eu estou a dizer. Eu à terceira digo assim, não, se ele me está a dizer assim é porque ele... Sim. Sim. É questão de confiança. Pá, eu sou menos paciente. Eu gosto que as pessoas estejam atentas. Tá bem, mas tipo, eu não estou em lei Tá e bem, não tenho tá o bem, Steve tá bem, Marchand a ver. Nem mas- esgoto mas- 4 meses. Sim, mas a questão ali é... Eu gosto de trabalhar com pessoas que percebem que há um feeling que só eu, neste caso, porque sou eu o Foste tu que artista... escreveste, és tu que desenvolves as só coisas. eu é que percebo Claro. na totalidade. Claro. E se eu... E já me aconteceu o contrário, que é eu ter uma sensação de uma coisa, do outro lado não percebiam, e eu, à medida que vou explicando, até eu próprio começo a perceber a ideia já me melhor, aconteceu percebes? também, sim. Ou seja, eu sei que aquilo é correto, mas eu não sei porquê. Mas por causa de ter que explicar às outras Sim. pessoas, digo assim, agora... Eu parto de um princípio que foi o meu pai não é criativo nem nada. É criativo, pai, não leves a mal. Pá, foi gerente de banco. Pai, és criativo. Foi gerente de banco, pronto, é ligado aos números e isso. Mas disse-me sempre, como é que ele dizia? A verdadeira ideia, tu tens que saber justificar todas as perguntas que te fizerem sobre a ideia. E eu parto do princípio, a todas as ideias que eu tenho, parto do princípio de eles podem entrar por onde eles quiserem, eu vou conseguir justificar. E isso faz-me com que esteja Tens mais segurança, claro. obviamente. alicerçada e eu tenha estado em todos os cantos a pensar naquilo. Muitas vezes eu tenho ideias que não achei justificar. Sim. Porque a ideia... E tenho aquele feeling de é por aqui. Sim. E depois, à medida que vou trabalhando a ideia, começo a perceber o porquê. Sim. Ou seja, não quer dizer que a justificação não exista. Simplesmente eu próprio, às vezes, quando tenho a ideia, não sei dizer A Sim, mais sim. B mais C porque é que aquilo é certo. Mas a questão é, às vezes, imagina, a mim acontece muito o que tu estavas a dizer também, mas às vezes eu não sei explicar. Só que como pensei no recanto que vem a seguir e pensei muito no recanto que vem atrás, é um bocado como eu acabo por explicar no momento, Sim. parece que estou a ter a ideia no momento, mas não, é a ligação normal Mas da sabes, ideia. sabes uma coisa que é mesmo engraçada? Para mim, é engraçado, isto deve ser uma cena de personalidade. Eu tenho menos certeza nas ideias que estão certas. Ou seja, Sim, quando as sim, tenho, começa a coisa, pá, eu acho que é por aqui. Quando acho sai por aqui, redondo demais. E depois. Mas tenho muita certeza nas coisas que eu sei. Não é por aqui. Sabes? Sim, Essa sim, tenho sim, mesmo sim, sim. certeza. Sim. E eu ainda agora estava no meio de um projeto, pá, e sabes quando tenho a equipa toda a dizer é por aqui, é por aqui, é por aqui. E eu estava assim, pá, ok, pá, sei que está toda a gente a dizer e só eu é que não estou, tudo bem. E inicialmente começou a ir por ali a ideia. Sim. Pá, e eu deitava e pensava, foda-se, esta merda, pá, Não há é aqui por qualquer ali. coisa que não está a clicar. Sim. Não está a clicar. Percebo perfeitamente. Pá, e cheguei à conclusão do porquê. Que era, o ponto de origem daquela ideia toda não era o ponto de origem do que estava a acontecer agora. Ou seja, Ok. pá, não quero entrar em Sim, muitos sim, detalhes, sim, tem a sim. ver com um projeto que ainda não Mudou está um anunciado, bocado. mas de repente as coisas mudaram e eu disse assim, opá, quando a gente começou e era por aqui, fazia todo o sentido. E até agora, eu. sim, E agora parece que estamos a pegar na ideia e pôr num sítio que não é ela. sim. E então disse assim, opá, mas eu não quero chegar agora a toda a gente que está na equipa e dizer assim, epá, vamos mudar isto só por causa disto. Quero apresentar outras soluções. Pá, e fui procurar outras ideias para solucionar aquele problema. Aqui, e apresentei à equipa e disse assim, olha, desculpem lá estar-vos a chatear com isto outra vez, eu sei que toda a gente tem muita certeza disto, mas há qualquer coisa em mim que... Sim. Ideias para a mesa. E nenhuma delas foi consensual. Mas abriu uma conversa.
E essa conversa entre todos, de repente, todos chegamos a uma ideia que agora é consensual. Sim, e que é consensual. A união, se calhar, da antiga, mais as novas. Exatamente, mas agora faz sentido por causa do projeto em si, e de repente está toda a gente a dizer assim, epá, é melhor do que aquilo. Ou seja, se eu de repente tivesse-me conformado, se calhar não tínhamos chegado a esta ideia que toda a gente agora considera melhor. Às vezes vale a pena bater. Mas eu tenho muito essa cena de não está lá, não está lá, não é por aqui. Muito mais do que às vezes é isto. Ou seja, eu às vezes chego ao é isto, porque isto não. E aconteceu isto. Tem que ser isto. Mas o não eu sim. tenho muito mais a certeza do que não é. Sim, eu também é. Mas isso por aí. não sei se tem a ver com o facto de estarmos sempre à procura do que é melhor, não sei. Mas há ali qualquer coisa. Eu, por exemplo, eu processo. jogo um bocado nisso, que eu, para mim, os textos de stand-up, por exemplo, são infinitos. Sim. Dá sempre a melhorar. E na arte, tu consegues sempre melhorar. Sim. Não é. Não tem sempre ser melhorar para chegar ao melhor, mas a arte tem sempre espaço e para ramificar e para ir para outros sítios e para voltares ao sítio. Eu nisso concordo muito. Para te recordar, voltando atrás, como tu começaste, eu fiz gestão industrial durante 5 anos. Pois é, temos esta história, desculpa. Fiz gestão industrial durante 5 anos. 5 anos? Fiz metade do curso. Só que eu aborro. É a mesma situação que tu, mas aborro. Depois, eu vejo umas cenas, vou à Itália com um amigo meu, vejo umas cenas de teatro de rua, os meus amigos começam nesse verão a dizer muito, tu devias ser ator, não sei o quê, e eu digo ao meu pai, olha, bora lá. Eu quero concorrer. E houve uma miúda que tinha concorrido à escola, que já era atriz, que não tinha entrado nunca na escola, na ESMAI, e que estava a passar férias, curiosamente, com os meus pais, que estavam com o meu padrinho, pronto. Sim. E ela diz, o Eduardo já fez alguma vez teatro? Não, nunca fez nada. Vai concorrer à ESMAI? Vai, não vai entrar. E o meu pai disse-me assim, então vamos fazer assim, tu vais fazer as provas. Se por acaso não entras nas provas, vens outra vez para a guarda e depois tu fazes o que tu quiser da tua vida. Eu posso tentar arranjar um emprego aqui e ali, mas tu começas de novo e eu paro de coisar. Com a ideia de que eu nunca na vida ia entrar. Sim. Entrei. Em penúltimo, eu e o Parra, com as mesmas notas. Eu em penúltimo e o Parra, ou eu em último e o Parra em penúltimo. Fomos os dois, com as mesmas notas em tudo, aquelas 7 notas que apareciam. Pronto. Entrei e fiquei e fiz o curso assim. Percebes? Tipo, e depois... Nunca mais, não havia cá de voltar para o curso anterior, mas foi um bocadinho essa cena de parecida contigo, tá? Sim, opá, eu acho que há coisas que... Mas essa ideia de que tinhas de ter feito teatro para entrar não é necessariamente tanto verdade. Que não era que eu entrei. Sim, não é verdade. Agora, eu acho que tens que ter uma noção. Mas eu não tinha noções. Não, se calhar tinhas, não tens consciência disso. Eu acho que nasci já com uma noção de improviso e de contraponto. Sim, mas isso é porque se calhar fosses-te assimilando enquanto teenager, talvez. Percebes? Ou até mesmo no teu... Pá, eu conheço gente que estava na Faculdade de Ciências que eu dizia assim, este gajo se quisesse seguir uma via tipo performer, podia. Há muita gente assim. Percebes? Pronto, só que por algum motivo não querem. Exatamente, não é por aí. Estou só a dizer que tipo, esse lado, o teres a consciência disso é uma coisa. Sim. Outra coisa é... Tu não tens noção nenhuma, pá. Eu vou-te contar uma prova de acesso que vi, que eu nunca mais me vou esquecer disso. Sim. Que era... fui no ano a seguir a mim, ou seja, não foi ninguém do meu ano, e aquilo marcou-me tanto... Não entrou a pessoa? Não havia a mínima hipótese. Não havia a mínima hipótese. Okay. Porque imagina o que é tu estares a dizer o texto de pé, mãos nos bolsos, basicamente quase a fazer assim de um pé para o outro, sabes? Sim. Olhar para o chão. E a dizer, um bocadinho olhar para o chão, mas nem necessariamente isso, mas tipo ali, e o tom e a cadência era exatamente a mesma para qualquer frase que estava a dizer. Pois imagina dizer assim, olá, tudo bem, Eduardo? Olha, eu estou aqui porque não sei o quê, e aquilo, assim. O texto todo... Não o tinha decorado todo, ou seja, no final teve que sacar o papel e ler, que era exatamente igual ao texto decorado, porque não havia qualquer tipo de intuação. Sim. Porque ele tinha decorado o texto e estava a ler aquilo assim. Sim. Por isso, o que eu estou a dizer é, este tipo de falta de noção, tipo, não há nada contra esta pessoa. Não, sim, porque esta pessoa nunca foi exposta a muito... E achava que era aquilo que tinha que fazer para fazer
o acesso. É que não Mas seres expressivo em nada. Houve nada. A coisa mais... E naquele momento em que tu vês aquilo, tu sabes perfeitamente, esta pessoa não vai entrar e esta pessoa não tem noção da realidade. Eu juro-te, adorava, não sei, não faço ideia quem é esse rapaz, mas adorava que esse rapaz um dia lhe explicassem, que ele tivesse acesso a um workshop de teatro, não sei o quê, para ele perceber o que é que lhe faltou, mesmo que ele nunca venha. Se por acaso vês isto, diz alguma coisa, está bem? Exato. Eu lembro-me que antes da minha prova, eu também era um bocadinho monocórdico a ler, mas sempre fui expressivo e com as mãos e não sei o quê, e safei por aí. Mas antes foi o tal rapper, decidiu fazer um rap daquilo. Não entrou. Claro que não entrou. Sei lá. Tipo, podia ter feito alta performance. E quando olhei para o lado, e eu não percebi nada daquilo. Eu pensei, este gajo não está bom da cabeça. E realmente olhei para toda a gente, estava toda a gente assim. Realmente não estava bem. A seguir a ele veio uma bacana. Foi das coisas mais impactantes da minha vida que eu vi. Que aquilo era suposto ela fazer uma parte do texto que ela estava nervosa. E ela entra, toda cepidada, e mete-se a um canto de costas. Imagina, estava aqui toda a gente e o júri. E ela faz assim... Pá, e durante 30 segundos e vira-se para a frente e está louca, está transfigurada e faz o texto, mas aos berros como... Helder, tu não imaginas, uma cena surreal. E a seguir entrei eu. Por isso jogou bem, percebes, o rapper e a bacana. E a seguir eu, que não era muito bom também, mas eles já levaram com aquilo tipo, pá, qualquer coisita normalzita, estás a ver? Pá, estava doido, estava bacana, estava doido. Isto para te dizer que tu tiveste o gajo que não tinha expressão, eu tive o rapper e tive a bacana que tinha expressão a mais. Sim. Que eu queria que a Inês Vicente... Há de tudo. A Inês Vicente dizia muito que era, faz a mais, Eduardo. A menos não dá para pôr. A mais tira-se. Eu adorei muito, adorei trabalhar com ela. Foi muito puxado, mas cheguei ao final e ainda hoje é das pessoas que eu me lembro muitas vezes. Caraças, Helder. Em pequenas coisas. Eu vou dizer uma coisa, eu detestei-a de morte. Não, mas isso é no momento. No momento. Tá Tendenciosa, descontrolada. Era na minha cabeça dizer. Tá, és tendenciosa, descontrolada, passada dos cornos. O que estás a fazer não é ensinar, não sei o que, não sei o que mais. Hoje, olhando para trás, é uma das pessoas que eu retiro de lá e digo assim, deu-me mecânica de cena, deu-me noções de tempos, deu-me merdas que eu não pensei que me fossem entrar com ela e foi ela que me as deu, percebes? Entretanto, eu acho que falei tantas vezes mal dela que ela não me curte e não me fala. Sim, tenho pena, mas eu gostava de um dia trazer aqui também por causa disso, porque ela mexeu em mim. Ela e o Cândido Pazó, porque me disse. Sim. Foi ele que me disse: olha, vai fazer stand-up pela primeira vez. Não, a Inês foi pá. Fundamental. Ainda por cima eu apanhei logo no primeiro ano. Ou seja, eu apanhei, eu não sei se quando é que tu... eu acho que foi a primeira vez que ela deu uma produção à tarde daquelas grandes. Daquelas 2 meses. Sei que ela dava algumas aulas que eram tipo semanais, mas que acho que o primeiro ano que ela deu uma produção grande mesmo, estar 2 meses connosco, foi connosco. Não foi. Não? Então foi para aí no teu. Então foi no meu. Teu, ela terminou, ela fez o meu projeto final de primeiro ano. Foi ela... ok, não, desculpa, já sei o que é que eu estou a dizer. Foi a primeira vez que ela deu a produção intro do ano. Ok, isso é possível. É isso. Não, ela não fez a intro connosco. Ela fez a produção final do primeiro ano e fizemos Fassbinder, só para tu veres. Primeiro ano, assim, Fassbinder. Caralho. E foi intenso. Não vou negar. Imagina. Foi intenso. Fassbinder com Vicente. Foi intenso. E não foi fácil. Claro. Não vou dizer que foi fácil. Mas vou-te dizer que, tipo, se calhar foi a par do meu terceiro ano, que foi um processo completamente diferente, mas com o João Pedro Vaz. Adorei fazer Chekhov. Foi talvez aquela mais produção... não, tive outras produções muito marcantes, mas por outras coisas, tipo, nós fizemos o Deus do Woody Allen, foi incrível, adorei fazer isso, mas foi um dos projetos independentes, por isso foi diferente. Por acaso, as preciosas ridículas. Foi incrível, nós divertimos imenso, e foi muito cresci muito no país. Sim, e cresce de outra maneira, mas eu estou a falar de
pessoas que chegam de fora e te dão ferramentas ou informação ou uma forma de abordar o processo, que na altura aquilo até é um bocadinho aquela sensação de que é estrangeiro, sabes? De género. Não sei o que é que isto tem a ver com aquilo que nós temos que fazer. O Laje, quando chegou, tinha muito essa cena de temos que habitar o texto, habitar o lugar e não sei o que, e nós ficámos... Eu ficava tipo... Pá, mas depois aquilo fazia... Pronto, mas essa sensação de... Peraí, pá, isto... Sim. Mas hoje eu lembro-me constantemente de exercícios que fizemos. Da Inês. Sim, da Inês e do João Pedro Vaz também. Do João Pedro Vaz até muitas vezes... Eu tive o João Mota, eu lembro-me muito de exercícios de João Mota. Uso exercícios de João Mota porque eu dou aulas de expressão dramática, uso para os putos. Sim. Não, o João Pedro Vaz tinha um trabalho de pesquisa à volta daquilo que já tinha sido feito sobre o texto. Na altura nós fizemos a Gaivota e então ele disse assim, há uma cena de Chekhov que é feita em vídeo que é muito boa, e punha-nos a ver, e depois punha-nos a ver um filme com aquele ambiente russo, de tudo por trás. Incrível, porque de repente dava-te ali uma série de coisas que depois tu podias pegar naquilo e trabalhar para o texto, e era muito giro. A Inês foi um bocadinho diferente. Eu sempre achei que a escola nisso construía bem, que eram as produções de tarde. Eu tive Inês Vicente a trabalhar a mecânica da cena, tive Paulo Laje a trabalhar a dramaturgia, tive João Mota a trabalhar a emoção e a intensidade, tive Rogério de Carvalho a ensinar tipo secar texto em cena, secar momentos em cena, tipo a facilidade. Depois tive o Fernando Moura Ramos, que foi mais tipo a escola deu-me gajos furti. Agora acho que está um bocadinho mais pobrecinha. Não sei, não faço ideia. Pobrecinha. Que acho que as produções já não têm tanta hipótese de ter assim gente fora. Mas eu tive o João Mota é considerado um dos melhores professores de teatro do país. Eu tive-o. Sabes? A escola nisso funcionou bem. Pá, eu adorei. E como te digo, hoje muitas vezes estou a escrever ou estou a produzir e lembro-me da Inês, lembro-me do João Pedro Vaz e não só, lembro-me do Denis, muitas vezes máscara neutra, não sei se tiveste máscara neutra. Adoro o Denis, adoro. Eu não sou muito ligado à máscara neutra porque eu sou muito pouco de regras, sabes? Mas o Denis apetece-me abraçá-lo todos os dias. Eu adoro. Mas eu adorei e ainda hoje muitas vezes aquele olhar, sabes a cena do olhar, muitas vezes público, em momentos chaves da magia, eu digo assim, eu aqui antes de dizer esta frase tenho que olhar. Eu uso isso também no stand-up. Muito. Foi uma ferramenta que me ficou dele. Mas são essas coisas que tu, quando estás muitas vezes até usas e de repente não só no final é que diz assim, pois isto foi, percebes? Só dissecando até, às vezes nem no final, só tu dissecando. Sim. Usei aquela cena ali. E nesse aspecto, adorei. Escola muito. Incrível. Olha, estamos numa hora e 7, vamos, estamos quase a terminar. Dá-me a lembrança que tu trouxeste para nós, porque não sei se já viste, temos aqui, olha uma coisa engraçada que eu digo sempre a toda a gente, os meus amigos dizem que eu sou convencido, por isso é que faço isso. Fizeram um jogo de tabuleiro do humor em Portugal, eu sou uma carta. Eu sou uma resposta certa da carta. Uma resposta certa. E quem fez isto foi uma pessoa que escreve com o Salvador Martinha. Salvador, sim. Eu Salvador, eu gosto muito de Salvador. É um gajo de caraças. O que é que traz aí? Eu pensei assim, tipo, o que é que eu te posso... Eu não sabia o que é que tu tinhas aqui. Porque isto é uma grande confusão. Exato. O que é que eu te posso dar que eu tenho quase a certeza que tu não tens e que mais ninguém te vai trazer? Ok. Trago-te uma playbill do meu espetáculo. Uau. Não é? Porque assim, tipo, assim, quem é que vai trazer isto? Ninguém. Do teu espetáculo, não. Este foi o meu último. Tens uma playbill já? Não. Ok. Nem sei bem. Explica-me o conceito de uma playbill. A playbill... Estou a perceber agora a ver, mas explica. É basicamente uma espécie de programa... Sim. Que é feito especificamente para determinadas salas e determinados espetáculos, ou seja, não estou a dizer que é uma elite, mas é um bocadinho assim. Não é qualquer teatro que tem uma playbill. Sim. Antigamente até só havia mesmo em Nova Iorque, agora já existem noutros sítios. Esta é de Los Angeles. Onde existe, obviamente, anúncios e publicidade paga, que é aquilo que sustenta a base da playbill, mas depois fala um bocadinho mais sobre o espetáculo que vais ver. Ou seja, esta aqui tem... Mas tem patrocínios a meio, isto é tudo... Tem a ver com o teatro, não é?
Não tem só a ver com o teatro, tem a ver com outros teatros de Los Angeles também. Pronto, há cá em Portugal este conceito. Acho que não, mas devia haver. Pois. Porque eu acho que era fixe. Até porque estas coisas... Ninguém vai trazer este. Percebes? Pronto. E vou pôr aqui pensei, já à eu pensei frente. assim, disse assim, epá, pronto. E fica só com o cara a ver-se. Nem precisas, Vou podes só fazer mesmo merda. pôr playbill. Mas... sim. Mas é um conceito fixe porque eu detesto ler playbills antes de ver o espetáculo. Sim. Se depois gostar do espetáculo, E queres adoro ver. ir ver o que é Sim. que o autor disse, o que Sim, é que percebo o que estás a percebes? dizer. Mas não gosto muito da ideia de saber mais do espetáculo antes de ver. Claro. Aliás, tipo, tem uma história mesmo engraçada Conta. sobre o Invisible Tango. Numa das... Isto é importante para as pessoas perceberem como é que as coisas funcionam um bocadinho lá. Sim. Mas a Geffen Playhouse é uma sala de teatro que tem subscritores, ou seja, há pessoas que compram um pack de 5 espetáculos e às vezes compram porque querem ver aquele e de repente dizem, compramos todos. Sim. E vão, ou seja, às vezes não sabem muito bem ao que vão. Sim. E depois além disso, há as pessoas que podem comprar os bilhetes únicos. Pronto. Sim, claro. Isto deve ter sido alguém que comprou um pack. Esta história vem de alguém que comprou um pack. Sim. Que foi ver o meu espetáculo que se chama Invisible Tango e pensava que ia ver um espetáculo de tango. Percebes? E chega e senta-se. E a área de atuação tem uma mesa, tem uma cadeira, é relativamente pequena exatamente para criar aquela intimidade que é necessária. Sim. E foi durante um dos espetáculos, uma das primeiras semanas, na qual a Catarina estava atrás deles Sim. a ver o espetáculo. Catarina é a tua namorada? E de repente vê eles a falarem um com o outro e a dizer assim: esta música, porque havia música, não é? Enquanto as pessoas estavam à espera, esta música não é tango. E a mulher, não. Desculpa, que isto é absurdo. E aquele espaço parece pequeno para dançar tango. Pois é, se calhar vão tirar a mesa. Ainda é na dúvida eles. Completamente, porque tipo, devem ter recebido, não leram, não quiseram saber. Sim. Compraram logo direto na subscrição. Exatamente. E a Catarina dizia assim: tipo, se te vieste à espera de ver tango e não vais ver tango, possivelmente levantas-te e sais. Sim. Mas não, eles ficaram interessados. todo. Não, e no final disseram assim: melhor que tango. Não disseram isso, mas disseram assim: foi muito bom. Mas E ficaram contentes. Estás a ver? Mas, é engraçado porque às vezes, tipo, estas cenas de comprar vários bilhetes e depois não sabes, depois dão isto. Mas, por outro lado, também acredito que se calhar aquelas pessoas nunca pensaram em comprar um bilhete para ver um espetáculo de magia e se calhar depois daquele até dizem assim, percebes? Com certeza absoluta. Por isso, às vezes eu gosto muito de... um dos maiores elogios que eu gosto de receber é quando as pessoas saem de um espetáculo e dizem assim: eu não pensava que um espetáculo de magia pudesse ser isso. Porque significa que naquele momento eu quebrei um preconceito. O que eu li do Steve Marchand quando vi foi exatamente isso. Sim. Ele achava que... Sim. Eu tenho medo de magia. Tens medo? Estamos a terminar. Não é meio medo, eu não gosto de nada que eu não perceba de onde vem e como é que acontece. Mas estás a ver, essa é que é a beleza da magia, porque... Não, fico fascinado, espantadíssimo, mas sinto-me burro. Venho para casa a sentir-me burro, percebes? Pronto, mas então é assim. Eu vou-te dizer algumas coisas em relação a isso, porque eu lido com esse... Tenho uma grande amiga minha, sim, que ela vai ver quase todos os meus espetáculos e ela... enerva-se. É isso. Enerva-se. Não percebo. E eu, volta e meia, tenho uma conversa com ela, dizer assim: olha, tipo, tu não sabes que durante o teu dia-a-dia tu és enganada provavelmente muito mais vezes do que és enganada num espetáculo meu. Sim. Porque o mundo é feito disso. O mundo é feito assim. Sim. A beleza daquilo que eu faço não está no engano. O engano é uma ferramenta. Claro. Eu tenho que usar isso para criar em ti a sensação de impossibilidade. Mas é uma ferramenta, não é mais do que isso. Sim. Aquilo que eu quero que tu vejas, e não quero que andes à procura, tu podes andar à procura. Isso é outra história. Queres perder o teu tempo? Força. Boa sorte. Sim. Percebes?
Mas aquilo que eu quero fazer não é isso. Aquilo que eu quero fazer é dar-te um momento que não consegues ter no teu dia-a-dia. Quero que esse momento chegue de uma forma emocional, ou seja, te marque de alguma forma, e se eu conseguir comunicar algo, falar de um tema que é mais polémico, mas usar a magia para isso, que é aquilo que eu gosto de fazer realmente, é trabalhar os temas de... por exemplo, nós temos a ideia de que mentira é uma coisa má no dia-a-dia. Mas há mentiras que salvam vidas. Sim, e de repente, se eu conseguir, num espetáculo, chegar ao final e que tu questiones uma decisão que tomaste ou uma decisão que tens que tomar e que diz assim, se calhar... eu se mentir estou a fazer a coisa mais certa. Sim. Percebes? Pronto, se eu conseguir chegar a esse ponto, eu acho que consegui o meu trabalho. Sim. A magia, no fundo, é um veículo para isso. E o facto de eu ter que te enganar é isso. Por isso, para mim, tu ires a um espetáculo de magia e tentares descobrir os truques, fazendo assim uma metáfora muito, muito básica, é a mesma coisa que tu ires a um espetáculo de música e dizeres assim, ele tocou um dó, e a seguir, passado um segundo, com um ré. Percebes? E é isso. Mas não é por aí. Eu não gosto de me sentir burro. Eu percebo. Mas então agora vou-te dar uma das outras coisas. É que as pessoas que são mais facilmente enganáveis não são as pessoas mais burras. São as pessoas mais inteligentes. Okay. Curiosamente. Okay. Porquê? Porque eu, como mágico, trabalho com sinais. Aliás, uma das coisas que eu mais gostei de foi trabalhar semiótica. Sim, fiz um trabalho inteiro de semiótica sobre magia. Sim, faz sentido. Porque eu trabalho com esses sinais. Eu uso os sinais que tu interpretas de uma maneira para criar as ilusões. Sim. Ou seja, é muito mais fácil para mim pegar numa pessoa considerada inteligente, ou seja, que está habituada a 1000 sinais em vez de 100, e usar esses 1000 sinais para... digamos assim, criar uma realidade alternativa. Sim, se tu tiveres só 100 sinais, digamos, que eu posso trabalhar, é muito mais difícil para mim criar esta realidade alternativa. Por isso acaba por ser muito mais fácil trabalhar para um público inteligente e criar ilusões do que muitas vezes... Aliás, uma das coisas que é muito fácil, agora não chamando de burras às crianças, mas as crianças, como ainda não têm essas aprendizagens, é muito difícil fazer magia para crianças de qualidade e trabalhar com elas nessa forma. Porquê? Porque elas ainda não interpretam os sinais da forma que nós interpretamos. Exato. E como tal, tu às vezes não os consegues, digamos, iludir da mesma forma. Então é outra coisa. Eu admiro imenso pessoas que trabalham magia infantil e que o fazem bem feito. É muito difícil. Sim. E como tal, é por isso, quando tu te sentes burro, só tens que pensar assim, sou muito inteligente. Porque é por isso que ele me leva. Obrigado, Alberto. Percebes? Que caraças. Assim vale a pena. Sim. Gosto disso. Eu tinha mais uma questão para te fazer e agora passou-me. Faz outra e depois lembras. Não sei. Diz-me só o que era chão, porque eu... Estamos a acabar agora. Era mesmo para acabar com o que é que eu tinha a dizer. O que é que tu tens a dizer? Era esta a pergunta. O que é que tu tens a dizer? Eu não sei o nome dele. Sim. Eu não sei o que é que tu tens a dizer sobre isso. E ainda por cima, pronto, não é um mágico como tu. É um mágico, não sei como é que se chama especificamente o que ele faz. Que é aquele que enfia ferros e não sei o quê, que está muito na moda. Aquele que enfia um prego. O David Blaine? Sim. Sim, eu conheço. É assim, eu dou um mérito ao David Blaine por uma série de coisas. Sim. Ele quando começou a carreira dele assim mais, digamos, pública, ele tinha uma ideia muito concreta do que queria fazer. Sim. E ninguém queria dar-lhe oportunidade. E ele lutou para conseguir ter a oportunidade. Adoro e no isso. momento em que teve a oportunidade, aquilo disparou. Nunca mais largou. Não, aquilo foi um sucesso literalmente do dia para a noite a vida dele mudou. Sim. E tem tudo a ver com aquilo que ele achava que magia na televisão era e aquilo que ele achava que a magia na televisão podia ser. Então agora vou assim, resumidamente, o que é que o David Blaine traz à magia na televisão? Traz uma coisa... depois trouxe outras que há menos positivas. Sim. Mas esta para mim foi muito interessante e foi realmente um breaking point. Há um antes e um depois nos programas de televisão de magia por causa dele, que é, ele percebeu que a magia em televisão nunca vai ser tão forte como a magia ao vivo. Sim. E então, em vez de fazer o foco do programa
o momento mágico, ele fez um momento, o foco do programa, fez a reação dos espectadores. Então a magia acontecia, e aquilo que agora se chama flip the camera, não é? Sim. Mas a câmara virava automaticamente para os espectadores para ver eles a reagir. E isso é aquilo que mudou completamente. E hoje em dia tu vês, é quase impossível encontrar um programa de televisão que não faz isso. Um visionário que teve... E foi ele. E que bateu o pé e tem que ser ele. assim. Já havia, obviamente, exemplos de coisas dessas a acontecer antes. Mas não... com aquela visceralidade do momento, percebes? Ele percebeu que aquele momento é irrepetível. E quando tu capturas a reação das pessoas naquele momento, porque já tinha havido, por exemplo, até o próprio Copperfield antes dele já fazia coisas do género de, no final do momento, ia entrevistar as pessoas. Sim. Que é fixe. Mas não tem a mesma força. E não tem a mesma força, não tem a cena... Exatamente. Pronto. E ele fez isso. E isso aí mudou. Vocês dão-se todos bem, os mágicos? Assim... Não. Okay. Não. Há assim que tu testas? Dos bons? Dos bons, não. Sim. Por acaso dos bons, não. Mas já... Top 10 do mundo, não. onde tu estás? Não. Há algum que tu não... Tipo, para aquele gajo é insuportável. Não. Então, e diz-me para acabar... Mas espera aí, deixa-me só acabar uma coisa. A coisa com o David Blaine. Sim. O que acontece é que o David Blaine... e outra coisa que eu acho que aí ele é incrível. Que é... Ele não era nem razoável quando começou a ser famoso. Uau, cresceu bem. E ele, tenho que admitir que normalmente quando tu ficas famoso, o mais normal é tu piorares. Sim. E ele fez o contrário. Isso também é uma coisa que, eu dou mérito porque ele disse Trabalho. assim, ele sabia que não era tão bom como aquilo com um wipe. Exatamente, e por isso melhorou. Trabalhou para. Agora, o outro lado. O outro lado é, perguntas-me, o David Blaine está nos melhores mágicos do mundo? Na minha opinião, não. Pronto. É dos mais famosos, sem dúvida. Sim. Provavelmente top 3. Eu comecei nesse sempre. Porque é muito, tipo, o estilo não tem nada a ver com o teu. Agora, essa parte, ele entrou numa fase há uns anos atrás que ainda continua, que é coisa de quase a magia sem truque. Ou seja, os momentos que são fora, que não têm nada a ver com magia, que são os stunts. Yeah. Já fez muito, já foi enterrado vivo, já teve uma caixa, não sei o que, pronto. E agora ele tem feito essas coisas físicas. Sim. Eu, pessoalmente, não sou espectador para aquilo. Claro. Não me sinto bem e não quero ver. Percebes? Ou seja, não é por também aquilo. És público. Não daquilo. Certo, também és público. Tens direito a não querer ver aquilo. Exatamente. Sim. Pronto. Ou seja, eu tenho-me desligado um bocadinho mais das coisas que ele tem feito nesses campos, exatamente porque eu não sou o público. Claro. Quando ele fazia outro tipo de coisas, mais com as cartas, mais na base daquilo que me atrai na magia, que é... eu o que gosto na magia é que é uma arte. Sim. Porque se a magia fosse realmente um poder que tu tens, não tinha piada nenhuma. Pois o não. problema disto, a beleza disto é tu tentares criar esta impossibilidade com coisas que existem. Sim. E tu crias esta impossibilidade. Por isso, quando ele foge disso e vai para as coisas que é mesmo, vou passar um prego por aqui. E passa mesmo. Passa. É mesmo. Há aqui um sítio, ele andou a estudar isso com um gajo. Ele falou disso no Joe Rogan. Exatamente. Que passa. Não há truque nenhum. Certo. É interessante? Se calhar há montes de gente que diz assim, quero ver isso, e agora vai acabar de ver isto e vai tentar ver isso. Sim. Tudo bem, na boa, não há problema nenhum. Sim. Para mim, é menos interessante do que outras coisas. A cena mais técnica e que se liga a isso. David, I'm sorry about my friend Elder speaking... David, I still love you. Speaking badly No. A little bit. No. I love you. It's you not are your... really nice Elder, it's not your public. But I'm not your audience. Audience. Ok. Elder, muito obrigado por teres vindo cá. Já tinha falado contigo há muito tempo. Gosto muito do teu trabalho. Apesar de ter medo da magia, que agora já não tenho tanto. Prometo que vou ver quando voltares cá. Sim. E até te convido, abertamente, se te apetecer. Amanhã estamos no ferro, se te apetecer. Amanhã não posso. Pronto. Amanhã não posso. Se não subias 10 minutos, quando te apetecer, para testar as coisas tuas, se quiseres. Aquilo é um espaço de teste. Agradeço. E, olha, e parabéns pelo trabalho. E obrigado. Eu acho que é muito importante, sobretudo nesta altura, não é? Sim. Não sei quanto tempo é que isto vai estar online. Sempre. Mas para as pessoas que depois ouçam daqui a um ano, não sei o que, estamos a sair de uma altura de pandemia, não é? Sim, verdade. Pronto. E acho que qualquer iniciativa
para voltar a promover espetáculos ao vivo, neste momento pá, é essencial. Por isso, tu vais parabéns. ser, pá, o episódio 125, 126. E isto, apesar de não ter muita gente a ver, é quase uma aprendizagem para mim. Aprendi a comunicar melhor, aprendi a trabalhar coisas que tinha, ainda continuo a trabalhar, que é saber esperar para falar, ou percebes? E isto tem sido, eu não faço isto, eu faço isto para mim, porque a evolução e a aprendizagem que tenho aqui com as pessoas que eu gosto de trazer tem sido espetacular, por isso obrigado por teres vindo. Prazer. Para nós é incrível. Mais Stevens, que é as pessoas que veem isto, são chamados os Mais Stevens, não há um Mais Steven. São vários, é um só, grupo. É tipo, tu se vis isto és um Mais Stevens, porque nós somos uma comunidade. Mas sou plural. É toda a gente plural. Sou plural. Porque nós aqui não somos individualistas, aqui, sim. ok? E é a ausência do ser. Do eu. Do ser, é o somos. Exatamente. É o somos. É aquela coisa do meu pai sempre disse, o eu vem sempre no fim. Aqui eu tirei mesmo o eu, que é para não haver nem no fim, nem no princípio, nem nada. Pronto. Obrigado, e fazemos agora uma coisa final, que é, tu vais fazer uma cara, que eu depois vou fazer um thumbnail, vais parar a tua cara, olhares para ali, eu vou tirar isto da frente, mas a cara tem que passar várias coisas. Adoro o Eduardo, acho mesmo talentoso, diverti-me muito em estar cá e quero muito voltar outra vez. Deixa eu ver? Tá bom? Tá bom? Não, mas para. Obrigado mais, Steven, foi fixe, até logo. Está feito.